Que presença de Deus, que maravilha de culto que nós estamos participando, é um privilégio muito grande. Eu quero compartilhar com você o segredo do sucesso. Aqui em Atos capítulo 8, vamos ler a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 8, versículo 26. Quem quer ser bem sucedido aí? Quem quer ter sucesso? Eu vou te dizer o segredo do sucesso. Glória a Deus. Você quer saber o segredo do sucesso? Amém. Eu também quero. Eu pedi para Deus me dar Senhor, eu quero ser bem sucedido, o que eu faço? Ele me respondeu. Estou trilhando esse caminho agora. Vou compartilhar com você. Amém? Atos capítulo 8, versículo 26. Quem achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso? De quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus pela oportunidade de lermos a sua palavra. Pode se aceitar em nome do Senhor Jesus. Qual o segredo do sucesso, de ser bem sucedido? Eu estava orando, falando a Deus, falando: Senhor, eu quero ser um pregador de sucesso. Eu quero ser um pregador de sucesso. À noite, assim, no meu leito, fico meditando, falando com Deus: quero ser um pregador de sucesso. Que sucesso é esse que eu pedi a Deus, Clécio? Que meu nome fosse estampado nos jornais, nas revistas, aparecesse na televisão? Será que era isso? Não. Eu pedi a Deus que quando Ele me usasse para pregar a palavra, ocorresse uma transformação para melhor na vida de alguém, pelo menos de uma pessoa, ou das pessoas. O sucesso para o cristão é assim ou não é? É se sentir útil como um vaso, como um instrumento de Deus para proporcionar uma melhora, uma mudança, uma transformação na vida de alguém, uma cura, uma libertação, uma salvação, uma prosperidade, uma mudança de trajetória. Então, sucesso é isso para o cristão. E para obter esse sucesso, nós temos que nos alinhar à vontade de Deus. E não só na carreira cristã, mas em tudo que você for fazer, em tudo que você se determinar a realizar na sua vida. Quer ter sucesso? Se alinha à vontade de Deus. Amém? Busca saber: Senhor, isso que eu estou desejando no meu coração é a tua vontade? É o teu plano, é o teu propósito? É
assim mesmo? Então, como eu devo fazer? O Senhor vai te responder. Porque Ele é especialista em todas as áreas. Aqui nós vemos que Filipe, ele, no começo do capítulo 8, se você ler depois, você vai ver que esse Filipe estava em Samaria. E estava acontecendo um grande avivamento em Samaria. E muitas almas estavam se convertendo, sabe, pregando para multidões. Grande número de pessoas e muitas pessoas se convertendo. Se fosse na visão humana, ele estava tendo sucesso, não estava? Estava tendo sucesso, porque ele estava pregando e multidões se convertendo. Mas aí o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, que é Jesus, né? Que é o próprio Deus, apareceu para ele e disse assim: sai daqui e vai lá para caminho de Gaza, que está, olha o versículo aqui, que está deserto. Você iria, Gretchen? Tá, aquele avivamento, aquela coisa, então sai daqui, vai lá para a represa, lá no meio do mato, lá, vai para lá. Filipe obedeceu. Ele não ficou se vangloriando. Não, Senhor, não, peraí. Aqui o negócio está fervendo, aqui está pegando fogo, é aqui que eu quero ficar, não vou não. Ele obedeceu. Então o segredo do sucesso, como eu disse, o sucesso de nós sermos um instrumento de Deus para beneficiar alguém, para tornar alguém feliz, é nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Ele desceu, ele foi para lá, para esse lugar que estava deserto. Saiu do meio das multidões, foi para esse lugar que estava deserto. Chegando lá, apareceu uma pessoa, estava deserto, mas alguém estava de passagem. Um servo da rainha da Etiópia, da África. E alguns teólogos dizem que esse homem aqui foi um instrumento de Deus para evangelizar a África toda da época, né? Que era um dos continentes. Ele estava passando, e por coincidência ele estava lendo onde o pastor leu hoje. O homem que estava na carruagem estava lendo o livro do profeta Isaías, exatamente no capítulo 53, que foi lido hoje. E ele estava em dúvida. Aí o anjo falou: se aproxima do carro. Provavelmente Filipe foi na corrida, né? Porque não era um carro como nós temos hoje, era uma carroça, né? Uma carruagem puxada a cavalos, algum animal de tração. E ele correu e se alinhou e ficou conversando. Você está entendendo o que você está lendo? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui. Aí ele deve ter pulado na carroça e subiu, sentou do lado do oficial ali da rainha. E aí o oficial disse: eu estou lendo aqui nessa passagem, Isaías 53, versículos 7 e 8, e diz aqui que ele foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca. De quem que o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Aí, a partir dessa escritura, o Felipe começou a falar para ele de Jesus. Então eu quero seguir o exemplo do Felipe aqui. Eu quero ter sucesso, eu quero me alinhar à vontade de Deus. Quer ter sucesso como pregador? Faça da sua pregação que ela seja cristocêntrica, ou seja, que Jesus Cristo esteja no centro da sua pregação. Quer ter sucesso lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá no seu negócio, lá em tudo que você for fazer? Faça com que Jesus Cristo seja o centro da sua casa. Sabe os casamentos que têm sucesso? Os casamentos que são a três: o homem, a mulher e Jesus no meio. Jesus controlando tanto um como o outro, porque é difícil, né, o relacionamento. Quer ter um negócio de sucesso? Pede toda a orientação para Jesus nas decisões que você vai tomar, financeira, econômica. Jesus, ele é expert em tudo, ele sabe tudo. A Bíblia diz que quem é Jesus? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus Cristo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é o Criador de tudo, inclusive da minha e da sua vida. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo, aí muita gente pensa que Jesus é só aquele homem que nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, né? Passou ali a infância, a adolescência ali em Nazaré. Depois, adulto, ele foi para Galileia. Jesus morava na beira da praia. Tem crente que não gosta, né? É contra a praia. Jesus começou o ministério dele lá na praia, né?
Alguns aí dizem, chega até a dizer que Jesus foi surfista, né? Porque ele andou em cima da água, né? Também deu exagero, né? Mas Jesus, ele começou o ministério, ele morava numa casa beira-mar, na Galileia. Pesquisa que está lá na Bíblia. Estou inventando, não, está lá. E na casa ele começou o ministério dele na praia. Começou a chamar os discípulos dele na praia. Então Jesus nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, foi morar na Galileia, começou o ministério dele na Galileia, juntou lá os seus discípulos, trouxe a sua mensagem, que eu vou falar daqui a pouco, cumpriu o seu propósito, morreu, mas não está morto, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra do Todo-Poderoso. Aleluia. E ele disse assim: não vos deixe, não acabou a obra de Jesus aí. Ele falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí ele voltou, não mais fisicamente, mas em espírito, pelo Espírito Santo, e habitou dentro dos seus apóstolos e discípulos, como continua habitando dentro de mim e dentro de você. Então, como que Jesus está vivo hoje? Dentro de mim e dentro de você. Está vivo assentado lá no céu, fisicamente, em espírito ele está dentro de mim e dentro de você, dentro daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Porque nesse texto também de João, lá capítulo 1, vai dizer, todas as coisas, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o verbo era a luz dos homens. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, aos que creem no seu nome. João 12. Então nós vemos ali que fala que ele é o primogênito, que ele é o unigênito, ou seja, o único homem que veio da essência do próprio Deus. Por quê? Porque ele era Deus. Muita gente pensa que a história de Jesus se resume a esses 33 anos que ele passou aqui na terra. Não, ele é antes que o mundo existisse. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí, toda a história da Bíblia, ele é o personagem central aqui da Bíblia. Ele estava com Abraão, por isso que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele estava lá com Abraão, passou por toda a história da Bíblia, como o anjo do Senhor que aparecia no Antigo Testamento. E na plenitude dos tempos, ele se fez carne e habitou aqui entre nós durante aqueles 33 anos. Mas ele não parou para ele, continua, retomou sua eternidade, assentou. Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele voltou a estar lá na glória agora, mas está vivo aqui no meio de nós. Então Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é homem também, o homem perfeito, primogênito, o unigênito que recebeu toda a essência de Deus. Ele é a imagem, expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus e como homem ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele é o unigênito, o único que saiu completamente da essência de Deus. Mas não só o unigênito, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E ele está querendo, além de ser Deus e o homem, ele é o Salvador. Nesse texto que o pastor leu, fala da sua obra de redenção das nossas vidas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos que ele pagou o preço das nossas iniquidades, pagou o preço da nossa purificação, da nossa santificação, da nossa justificação, e nos adotou na família de Deus, que agora ele é o primogênito. O primogênito é o filho mais velho. E aí, com ele nós todos nos tornamos também filhos e filhas de Deus, e estamos retomando a imagem e semelhança de Deus que nós perdemos em Adão. Nós também estamos nos tornando tudo que Jesus Cristo foi aqui como homem, ele está fazendo com que nós também nos tornemos. Para Jesus não teve derrota. Ele venceu tudo, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo, ele venceu tudo. E ele está implantando em nós essa mesma essência de vitória, de sucesso. Para isso é necessário nós nos alinharmos à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Para que eu vou insistir em ser quem eu era de nascimento? Com a minha natureza terrena. Se essa natureza me levou só para a derrota, para que eu vou insistir em ser? Não, eu nasci assim. Um dia nós estávamos conversando aí, né? Botei a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Vocês que conhecem a música, né? Eu nasci assim, vou viver assim, serei sempre assim. Gabriela, mas eu não sou Gabriela, né? Não é falando da nossa Gabriela, a música lá, né? A música lá. Nossa Gabriela aqui é uma benção. As Gabrielas que tem aqui, as Gabrielas. Então, nós temos que ser uma nova criatura em Deus. É isso que Ele quer fazer. Não adianta eu manter eu tenho que me alinhar à vontade de Deus para ter sucesso. Na vida cristã, não é eu procurar imitar Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez, eu vou fazer também, com a minha natureza decaída. Vou fracassar, não vou conseguir, porque só Jesus Cristo consegue viver como Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que morrer para mim mesmo. Olha, tudo que eu penso, tudo que eu falo, as minhas atitudes, como Roberto, não deram certo. Então eu tenho que tomar minha cruz, quer dizer, morrer, fazer morrer a minha velha natureza e permitir que Jesus implante a natureza dele em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o segredo do sucesso. Não é? Morri para mim mesmo, vivo para Deus. E aí eu me torno irmão do primogênito. Como o apóstolo Paulo diz, ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Todos aqueles que o receberam como Senhor, como Deus, como Salvador, como Senhor das suas vidas. Porque receber Jesus é dizer assim: rejeito o meu eu, a minha vontade, crucifico o meu eu e aceito, Senhor Jesus, me submeter à tua vontade. O que o Senhor mandar eu vou fazer. Eu não vou procurar a glória dos homens. E Filipe aqui, ele é um exemplo dessa atitude. Como eu disse, talvez fosse eu no lugar de Filipe, eu ia pensar: não, aqui que eu estou fazendo sucesso, vou lá para o deserto. Mas ele se submeteu e foi lá para o lugar que Jesus mandou ele ir. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus, ele tem a visão do passado, do presente, do futuro. Aliás, a Bíblia diz que ele domina sobre tudo e nele tudo subexiste. Nele tudo depende dele para existir. Para que eu vou insistir em pensar que eu sou melhor do que Jesus? Querer fazer a minha própria vontade, querer fazer o meu querer, insistir, ser teimoso, para quê? Eu vou me alinhar à vontade de Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Se eu tiver que beber um cálice, eu vou beber, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Submeto o meu eu ao teu querer, à tua vontade. E aí Felipe, usado por Deus, pregou a palavra, falou de Jesus, que ele, certamente eu devo ter falado que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, a obra que ele realizou, que a mensagem de Jesus, que é o ponto que eu falei que ia falar com vocês, era essa. Quando João Batista veio pregando, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus, quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, era a mesma mensagem, só que mudou um pouquinho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele é Deus, ele é o perfeito homem, ele é o Salvador, ele é o que governa sobre tudo, o Criador de todas as coisas, e ele é o Rei dos reis, Rei de reis, Senhor dos senhores. O reino dele nunca será destruído, o reino dele não será abalado, o reino dele é de eternidade e eternidade. Tu és Deus, e ele está implantando esse reino. Alguém disse: cadê o reino de Deus que eu não estou vendo? Ele falou: não vai vir de forma aparente, mas o reino de Deus vai estar em vocês, dentro de vocês. Quando nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo, nós recebemos o Rei, e juntamente com o Rei nós recebemos o reino. É assim, Casorado? Estou aprendendo, né? Estou aprendendo. Nós recebemos o reino. O rei e o reino está dentro de nós.
Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se você está no reino, o reino... Jesus disse assim para Pilatos: ó, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse aqui deste mundo, eu daria uma ordem e meus servos pelejariam por mim. Mas eu não vou fazer isso, porque foi para isso que eu vim, para entregar a minha vida, para morrer pela humanidade. Eu às vezes fico pensando, né? Poxa, Jesus podia estalar o dedo assim, ó, destruía tudo, mas ele se submeteu à vontade do Pai, morrer na cruz. Então o reino de Jesus, ele é aquela pedra que não foi cortada por mãos, que o Daniel teve a visão da estátua, que aquela pedra caiu sobre a estátua do Nabucodonosor, da visão, e esmiuçou tudo como pó. Quer dizer, todos os reinos da terra passarão. Já passaram, né? Assírio, babilônico, o grego, medo-persa, o grego, o romano, já foi para o espaço. O reino da Inglaterra, o reino dos Estados Unidos, o Reino Unido, o Reino dos Unidos, todos os reinos dos homens fracassarão, virarão pó. Mas esse reino de Jesus Cristo permanecerá inabalável. Se nós fazemos parte deste reino, nós estamos no reino que será bem sucedido, que é bem sucedido, não será, né? Aquele que ouve em mim, Jesus diz, aquele que ouve minhas palavras e crê em Deus que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não é sucesso total isso aí. Eu sempre penso assim: se eu faço parte esse reino está em mim, eu estou, se vós estiverdes em mim, Jesus disse, né? E as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, se vocês estiverem dentro do meu reino, e o meu reino estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Onde você pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado. Sucesso total, irmãos. Fazer parte do reino de Jesus Cristo e deixar que o reino de Jesus Cristo se implante em nós. O que é esse reino? Não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Que dinheiro não tira, que bens materiais não tira, que nada desse mundo, como já foi dito aqui, né? Romanos 8, nada tira a satisfação de pertencer a esse reino. Eu pergunto, você conhece já esse Deus, esse Rei, esse Senhor, esse Salvador, já faz parte desse reino? Se não faz, o que você está esperando? Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e a entrarem nesse reino. Ele disse: vinde benditos do meu Pai, tomai posse deste reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, as portas, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. É isso que Jesus Cristo prometeu para nós. Então, quer ter sucesso, quer ser bem sucedido, se alinhe à vontade de Deus. Aleluia. Quer se alinhar à vontade de Deus? Reconhece, recebe Jesus Cristo de Nazaré, para identificar bem, como teu Senhor e teu Salvador. Entra no reino, toma posse do reino. Seja um cidadão desse reino. Deixa, como o Casarado gosta de dizer, a constituição desse reino fazer parte da sua vida. Deixa a lei desse reino fazer parte da sua vida. Deixa as ideias desse reino fazer parte de você. Deixa que a palavra do reino, que é o próprio Jesus Cristo, se apodere de você. Deixe que o Espírito desse reino, que é o Espírito Santo de Jesus Cristo, se apodere de você. Use a sua vida para você ser tudo aquilo que Deus planejou que você fosse. E aí coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. É muito interessante, mas muita gente não vê esse milagre que aconteceu. Depois que Filipe fez a vontade de Deus, aqui diz que ele foi, o Espírito de Deus arrebatou Filipe. Já viram os filmes daquele negócio de teletransporte? Pra gente é meio doido, né? Mas dizem os teólogos que de onde Filipe estava para onde ele se achou, que era em Azoto, era muitos quilômetros. Então ele desapareceu ali, olha que coisa, hein? Como homem, hein? Ele desapareceu ali onde ele estava e apareceu 30 quilômetros longe. Nossa, já pensou?
É que nós vivemos muito na carne, né? Vamos falar a verdade, nós vivemos muito na carne. Mas tem coisas extraordinárias que Deus quer fazer com a gente nesse reino aí. Jesus andou sobre as águas e falou assim, ó, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores do que essa fará, porque eu vou para o meu Pai e vou enviar o reino. O reino já está entre nós, irmãos. O reino de Deus está entre nós. Nós temos que viver para esse reino, para glorificar o rei desse reino. E assim o nosso sucesso, né, nós vamos poder falar desse reino para muitas pessoas aí. E esse reino vai se manifestar na vida de outras pessoas, como se manifestou na vida desse homem aqui. Um homem alto oficial que tinha dinheiro, né? Guardião dos tesouros da rainha. Mas ele tinha um vazio profundo dentro do coração dele. Ele estava procurando ainda. Ele veio para Jerusalém por quê? Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha tudo. Coisas que nós procuramos hoje. Mas ele não tinha o principal: alegria, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você pode dormir em cima de uma folha de bananeira, mas se você tiver o Espírito Santo, você está no palácio. Não estou falando contra a prosperidade. Aliás, eu sou pregador de prosperidade, né? Mas não é prosperidade que vai te dar felicidade. Felicidade, como nós cantamos, né? É ter Jesus no coração. Felicidade é ter Jesus no coração. Então, tome posse desse reino. Viva para esse reino, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar aqui, o tempo acabou aqui. Pai maravilhoso, Deus bendito e glorioso, nós te louvamos, Senhor, porque nós não fazemos parte, como alguém disse na televisão esses dias, da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Não, nem de uma nação grande como quarta maior nação do mundo, que é a quinta, que é o Brasil. Não, nós fazemos parte de algo superior. Nós fazemos parte do reino de Deus, do reino que não pode ser abalado. E quem nos abriu esse acesso, o nosso Rei bondoso.